É sempre muito bom estar aqui com você no Cabeça para Cima, poder estar durante toda a semana na sua casa, levando para você temas que informam, que orientam, que edificam a sua vida. Está no ar, Cabeça para Cima, e você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. E já sabe, né? Falo todo dia, mas é isso mesmo, para você não esquecer. E olha que tem gente que ainda me pergunta. A programação que você vê pelo site, você pode assistir no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet, diretamente. A mesma programação que vai na telinha, ela vai no seu computador e você assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Essa é uma meta da Boas Novas, mas a gente tem outras metas. Além de chegar até você, a gente precisa também agora chegar com um novo sinal digital. Temos que cumprir essa meta, é uma determinação do governo e alcançar as nossas metas é algo que só se torna possível com a sua ajuda, querido semeador de Boas Novas. Você que entende os nossos desafios, que ora pela Boas Novas e que participa, nos ajudando financeiramente. Você que já entendeu o recado, você que já tomou a decisão, que já é um semeador, muitíssimo obrigada. Que o Senhor abençoe a tua vida, continue abençoando, porque certamente você já é um abençoado do Senhor. Mesmo que você, em alguns momentos, passe por provações, a gente sabe que isso é parte da vida, né? Você que ainda não é um semeador, tem sido abençoado com a nossa programação. Nós queremos te convocar para você se tornar um semeador ainda hoje. Liga 21-26300 ou entra no nosso site, www.boasnovas.tv. E ali, de forma segura, você também pode se tornar um semeador. Nós precisamos e contamos com você. 21-26300 ou www.boasnovas.tv. Se você não quer ser um semeador ainda, se você prefere fazer uma oferta, e mesmo que seja todos os meses, a gente apresenta aí as nossas contas, os bancos com os quais a gente trabalha, e você pode simplesmente entrar lá e fazer a sua oferta especial. Março é o mês de aniversário da Boas Novas, e nesse mês nós estamos fazendo programações especiais para chamar a sua atenção também, semeador de Boas Novas. Muitíssimo obrigada pela sua participação e que, efetivamente, o Senhor, aquele que é o único que pode, abençoe a sua vida e te retribua abundantemente. Os últimos dados que temos sobre a tuberculose, dados oficiais do Ministério da Saúde, eles datam sobre 2012 e eles nos indicam que naquele ano mais de 70 mil novos casos de tuberculose foram registrados. As informações que temos também são de que esse é um número de novos casos que acontecem a cada ano. Tuberculose é uma doença séria que mata, é a quarta causa de morte por infecção em nosso país. E é a primeira que afeta, que mata pessoas com AIDS. Só esses dados eles já seriam suficientes para mostrar o quanto ainda se faz necessário falar sobre essa doença, esclarecer, debater, informar. E o Cabeça para Cima de hoje, ele entra nessa rede e vai conversar com você sobre a tuberculose. Começamos com o nosso informativo e temos um time bacana para conversar com a gente sobre o tema. Como uma das doenças que mais causa morte por ano em todo o mundo, cerca de 1.300.000, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a tuberculose ainda é desconhecida para muitas pessoas. Como forma de alertar a população sobre o assunto, o dia 24 de março foi instituído como o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Atrás somente da AIDS, como a doença infecciosa que mais mata, conforme a OMS, a tuberculose possui no Brasil cerca de 70 mil novos casos registrados por ano. A OMS quer chamar a atenção para a doença, que pode ser prevenida e curada de forma fácil e barata. A tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos. Portanto, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor para a saúde do paciente. O trabalho de conscientização e prevenção deve ser aplicado com rigor, especialmente no Brasil, que, segundo a OMS, despontou a partir de 2010 entre as 22 nações que concentram 82% dos casos da doença no mundo. Pois é, né? A tuberculose é uma das doenças assim mais antigas que a gente tem história
E impressionante como até hoje ela vem causando a morte de tanta gente, especialmente no nosso país, né? A gente vai entender um pouquinho a posição do Brasil no mundo, a gente está lá, já como disse no informativo, entre os 22 países com maiores ocorrências, mas a gente precisa falar sobre esse tema. E hoje eu recebo aqui no estúdio, nem podia ser diferente, né? O doutor Alexandre Milagres, ele que é pneumologista, também coordenador do programa de tuberculose do Hospital de Curicica, aqui no Rio de Janeiro, sempre falando sobre esse tema, né, doutor? Isso. E agradeço muito o convite, mais uma vez, um prazer estar aqui, podendo informar a sua audiência. Uhum. Cada vez que a gente fala sobre esse tema, a minha sensação é que o número aumentou, parece que piorou a história, é isso mesmo? O número não é necessariamente que ele aumente, o que a gente está conseguindo, e nesse sentido é uma coisa bacana, a gente está conseguindo trazer o tema para a mídia, né, para as pessoas. Então, de uma certa forma, isso dá a impressão de que a gente está falando, a tuberculose está aumentando. Na verdade, no Brasil, a tuberculose está estabilizada já há alguns anos, mas estabilizada num nível que a gente considera ainda intolerável. A gente tem que melhorar muito. Perfeito. Vamos já entender mais um pouquinho sobre isso. Antes, quero apresentar os outros convidados e apresento para vocês o Roberto Pereira, ele que é psicólogo e também coordenador do SEDUS. Ele é membro da Secretaria Executiva do Fórum de Tuberculose aqui do Rio de Janeiro e também sempre atende aos nossos convites. Obrigada por estar aqui. Obrigado também por estar mais uma vez aqui com vocês. Um tema que tem que ter informação, tem que ter debate, tem que ter conversa sobre ele, né? Tem que tirar ele assim do ostracismo. A tuberculose, junto com algumas outras doenças, faz parte do rol das doenças negligenciadas. Aquelas doenças que em algum momento se descobriu a cura e se criou a fantasia que já não era mais um problema. É mais ou menos um pouco que a gente sente hoje com a AIDS. No momento que descobriram as medicações para melhorar a vida das pessoas com HIV, houve um certo desleixo. Então, muita gente fala assim, mas se pegar AIDS hoje já tem remédio, mas não tem cura. Tem medicação, tem perspectiva de vida por muitos anos. No caso da tuberculose, ela foi negligenciada e passou a ser considerada a doença de terceiro mundo. Mas hoje ela explode no mundo todo por conta do HIV, mas também por conta do aumento da expectativa de vida das pessoas, da diabetes, do tabagismo, uma série de outros fatores que interferem na imunidade das pessoas. O bacilo atinge 1/3 da população do mundo, segundo a OMS. Então, se 1/3 da população do mundo teoricamente, ser vulnerável a adoecer e até morrer de tuberculose se não tivesse os cuidados necessários. Incrível, incrível. Chama atenção, né? A quarta doença, a quarta causa de morte por infecção ainda no Brasil. É muita coisa, né? Muita coisa para uma doença tão antiga que certamente a gente precisa negligenciar menos ou cuidar mais dessa história, mas vamos já continuar conversando. Antes, apresento para vocês a Sônia Regina da Silva, que completa o nosso time de hoje. A Sônia já esteve aqui com a gente em outros momentos, ela que é aposentada e é também a coordenadora da Associação de Mulheres e Amigos do Morro do Urubu, aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, Sônia, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Para a gente é muito importante ser morador de uma favela e poder estar levando a informação e dizendo que é possível a gente informar para prevenir. E a tuberculose é antiga, mas não é passado. É isso aí, é antiga, mas não é passado. Engraçado, né? A gente estava aqui um pouquinho antes falando sobre essa questão do preconceito. É uma doença que ainda enfrenta muito preconceito, né? A tuberculose. E a Sônia fez um comentário que eu queria que você repetisse para os nossos telespectadores, Sônia. É que a gente ficou, assim, muito impactada de saber por que as pessoas ainda relutam em falar que tem a tuberculose, principalmente nas comunidades. E aí a gente começou, nas nossas rodas de conversa, nos bate-papo com a mulherada, com a garotada, com os jovens, a gente foi descobrir uma coisa, porque eles falam com muito mais abertura que tem AIDS, que tem uma DST, e quando se trata de tuberculose eles se calam. Aí a gente começou a perceber o porquê desse negócio, né? É que quando você fala de AIDS, DST, AIDS e AIDS e DSTs, está mostrando que o menino é um pegador, ela é uma pegadora ou uma pecadora. E quando você fala de tuberculose, você está dizendo, sinalizando para você que você mora mal, se alimenta mal. E acho que o preconceito está mais aí. Você mora mal, se alimenta, nas nossas habitações não condiz mesmo. É por isso que eu
eu acredito que seja nesse estigma que eles não botam a cara, custa aí fazer o diagnóstico e muitas das vezes também não é tão rápido que nem, até eles entenderem que tem que ir ao posto. E o diagnóstico passa um tempo, e esse tempo faz com que a doença mais se estabeleça dentro deles, causando mais ainda o estigma. Tuberculose é doença de pobre. Doença é o que fica, né? O que alguns acham. E começam a colocar, e começa daí um preconceito, né? Mas, Celeste, eu acho que eu acho que concordo totalmente com o que a Sônia disse. Essas características são bem marcantes na tuberculose. E essa frase que você usou é a frase mesmo que impacta as pessoas. Tuberculose é doença de pobre. Mas, se a gente for pensar um pouco na história da tuberculose, a tuberculose foi a doença que mais matou pessoas na Europa. Na fase pré-antibiótico, quando você não tinha remédio para dar. Então, a tuberculose, além dela ter uma relação com baixa escolaridade, mais condições sociais, que isso é um fato, isso é real, prepondera, se você pegar 100 pacientes com tuberculose, você vai ver que um percentual muito maior de pessoas são pessoas que estão desassistidas socialmente. Mas, se a gente pensar que essa civilização ainda não esqueceu o que a tuberculose causou no mundo, a gente tem que se lembrar que parte do estigma é por ser uma doença que mata. E que matou muitas pessoas no século passado, no século XIX, no século XVIII e por aí para trás. Ou seja, quando a gente pensa em tuberculose, muitas pessoas, um número imenso de pessoas, e eu levantei isso interrogando pacientes assim que eles recebiam o diagnóstico. Eu dava o diagnóstico, você está com tuberculose. E depois eu perguntava, o que você sentiu quando eu te dei o diagnóstico? Eu achei que eu fosse morrer. Ou seja, se você tem uma doença que passa de uma pessoa para outra e ainda está no inconsciente coletivo, que aquela doença mata, parte do estigma vem desse fator. Uma das coisas que a gente, que a humanidade, menos lida bem é com a ideia da morte. Talvez seja a única coisa certa. A gente sabe, ao nascer, não sabe mais nada. Se vai ser apresentadora da Boas Novas, se vai ser uma ativista social como a Sônia, um psicólogo como o Roberto, mas a gente sabe que vai morrer. Então, a gente deveria lidar melhor com isso, mas a gente não lida. Então, uma das coisas que eu mais tento incutir na cabeça dos pacientes, assim que eu faço o diagnóstico e dou o diagnóstico para eles, olha, essa doença cura em 100% dos casos. Se nós conseguirmos tratar você direito, você tem 100% de chance de curar. Só mata se não cuidar, se não tratar da forma adequada, da forma que precisa, né? Bom, eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, eu vou dar uma paradinha e quero voltar da gente relembrando o que é essa doença, o que é a tuberculose, como é que uma pessoa pode adquirir a tuberculose. E a gente continua aí. Quero também ouvir de vocês quais são, na verdade, os principais mitos. Porque quando a gente fala sobre eles, também a gente consegue esclarecer principais mitos sobre a tuberculose. Intervalo.